Olá, seja muito bem-vindo ao canal Entendendo o Mundo. Você sempre será o nosso convidado especial. Estamos vivendo em um mundo onde pequenos robôs já estão sendo capazes de fazer as tarefas que são desagradáveis para os humanos. Isso já aconteceu e é um fato para todos nós, como por exemplo, as grandes empresas como a Tesla, Toyota e a Amazon, que usa inteligência artificial em seus depósitos. Elon Musk disse que esta é uma situação muito perigosa. Em breve, os robôs terão empregos dos humanos. Mas agora, Elon Musk fez outra previsão sobre o Japão, como este país pode desaparecer em breve e como esse país é apenas o começo do futuro de vários países. Elon Musk disse que em um futuro próximo, a parte integrante do Nordeste da Ásia pode deixar de existir, e ele está falando sobre o Japão, e é natural supor que talvez esteja se referindo à ameaça das mudanças climáticas ou por uma guerra nuclear da Rússia, China ou Coreia do Norte. Mas desta vez, o problema que ele fala é a nova e temida crise da subpopulação do território japonês, ou mais especificamente, uma taxa de natalidade surpreendentemente reduzida na região japonesa. E é difícil imaginar que isso pode ser revertida na atual situação do país. Um usuário do Twitter, que postou uma pesquisa do censo do Japão que abordou as estatísticas de 2021, disse que o Japão atingiu sua queda recorde na população, chegando a 125 milhões e 502 mil. Em 2021, a população totalizou 125 milhões de pessoas no início de outubro, uma queda de 644 mil pessoas em relação ao ano anterior, pelo 11º ano consecutivo de queda. Respondendo ao usuário do Twitter, Musk escreveu ao Twitter: correndo o risco de afirmar o óbvio, a menos que algo mude para fazer com que a taxa de natalidade exceda a taxa de mortalidade, o Japão acabará por deixar de existir. Isso seria uma grande perda para o mundo, afirmou o CEO da Tesla. Essa foi a maior queda na história registrada desde a década de 1950. Vários fatores podem contribuir para esse declínio na população. As mais alarmantes das hipóteses são, em primeiro lugar, uma queda nos residentes estrangeiros devido aos protocolos de fronteira mais rígidos durante a crise do corona. Em segundo lugar, envelhecimento constante da sociedade, que abriga menos pessoas mais jovens. Olhando bem nos últimos anos, o Japão viu 831 mil nascimentos, mas que foi passado por quase 1,5 milhões de mortes, como o censo indica. Um alto recorde de quase 30% da população tinha 65 anos ou mais, enquanto aqueles com 14 anos ou menos representam uma taxa de aproximadamente 12%. Outros usuários do Twitter argumentaram que as questões não são tão ruins assim quanto parece que estão dizendo por aí. Não é que o Japão acabará ou vai deixar de existir, mas sim os profundos deslocamentos sociais que estão ocorrendo como resultado de queda para uma população mais reduzida. E embora esta possa ser uma opinião válida, é importante notar que isso não é mais algo apenas regional. Está se tornando uma questão do mundo todo de se preocupar em subir a população. Preocupado há algum tempo, o dono da Tesla Motors expressou as preocupações com a subpopulação bruta que pode ameaçar a sua missão no planeta Marte. Em seu Twitter, ele mencionou como a taxa de natalidade global diminuiu com o início da pandemia. Nos Estados Unidos, a taxa de natalidade caiu para 4% de 2019-2020, marcando um menor número de nascimentos do país desde a década de 70. Musk deu uma estimativa que daqui a uma década ele levará passageiros ao planeta vermelho e expressou preocupação de que se não há pessoas suficientes para habitar na Terra, como poderia haver pessoas que habitariam a Marte em um futuro próximo? E esta não é a primeira vez que realmente inicia um discurso sobre esse assunto, mas que há muito tempo vem falando sobre a baixa taxa de natalidade será prejudicial ao bem-estar da civilização humana. Mesmo países povoados como a China estão passando pela mesma situação. O Departamento de Estatísticas da China revelou que a taxa de natalidade do país caiu para um recorde de 7,52% em 2021. E isso depois de descartar sua infame política de um filho em 2016. Até mesmo a Índia, que abriga quase 1,3 bilhões de pessoas, teve a sua taxa de fertilidade reduzidas significativamente, enquanto o Twitter de Elon Musk foi recebido com críticas. Também há especialistas que estão realmente do lado
do bilionário da tecnologia moderna. Por trazer esse problema à frente e mostrar as desigualdades dos governos responsáveis, assim como o Japão, várias pessoas apontaram que existem outros fatores que contribuem para a queda acentuada da taxa de fecundidade do país, além do fato de que a maioria dos homens japoneses com menos de 30 anos ainda são inativos, tímidos, em termos de intimidade física. Elon Musk acabou causando uma reação em cadeia. Ele revelou que as pessoas do Japão estão sob uma pressão financeira tão imensa que ter filhos se tornou um termo não viável no momento. Especialistas culpam a baixa taxa de natalidade devido a diversos fatores, incluindo o alto custo financeiro em criar os filhos e a longa jornada de trabalho. O Japão costumava ser um país tão vanguardista quanto tradicionalista. Sua cultura organizada e patriarcal esperava que os homens se tornassem provedores do lar e da família, enquanto as mulheres cuidariam do lar e dos filhos. Aos poucos, o governo japonês vai modificando esse tipo de pensamento na sociedade, incentivando mulheres a trabalhar e homens a tirar licença paternidade, porém a passo de tartaruga. Com as atuais dificuldades em conseguir uma boa posição bem remunerada no mercado de trabalho, muitos jovens não conseguem sequer sair da casa dos pais. Envergonhados por não conseguirem um bom emprego, passam o dia em lan houses e dormem em hotéis cápsulas, o único local que seu dinheiro pode pagar. Apesar das mulheres ascenderem no mercado de trabalho, as condições que elas encontram é semelhante às dos homens em relação aos empregos e pior nas condições de salário. Dificilmente uma jovem irá se aventurar a ter filhos sem ter estabilidade de carreira e financeira. No entanto, ter estabilidade na carreira pode ser mais difícil do que parece. Pode levar alguns anos para isso. A cultura de trabalho japonesa é muito forte e rígida em toda a sociedade. Com a queda na oferta dos empregos regulares, muitas empresas tiram vantagem de seus funcionários. Assédio moral e exaustivas horas extras não remuneradas são comuns no país. Ter os karoshi ou morte por excesso de trabalho é uma realidade que o governo tenta eliminar. Tudo isso são evidência suficiente para deixar-nos dizer que o dono da Tesla não está brincando quando fala em um colapso populacional. Houve um estudo publicado no The Lancet por pesquisadores do Instituto de Métrica e Avaliação em Saúde. Os pesquisadores afirmaram que a população global pode cair de forma constante depois que cruzarmos a segunda metade deste século. Estima-se que a população global atingirá o seu pico em cerca de 9 bilhões de pessoas na segunda metade dos anos 2060, e após haverá uma queda acentuada de quase 1,5 milhões até o final do século. Musk, sendo o visionário que é, tem algumas ideias radicalmente inovadoras sobre o sustento da civilização humana, tanto neste planeta como no próximo. Ele, como pai de 6 filhos, acredita que o crescimento da população é ideal em todos os sentidos. Espero que tenham gostado deste vídeo e, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho e deixe aquele like. Te vejo nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!